Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, nos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso Criador, como é bom poder viver no momento da restauração de todas as coisas. Pedimos que o Espírito Santo venha mover em nosso coração e todos nós estarmos certos desta verdade e vivendo de acordo com a sua palavra. Muda-nos para o bem, transforma-nos para melhor, faça de nós o que devemos ser. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração. Amém. Amém. Pode assentar. Nós temos aprendido que em Sardes, no tempo de Lutero, começou a reforma. E ali não era restauração, era reforma, que é o nascimento da semente que foi sepultada em Nicéia. Em 325 depois de Cristo, a semente foi sepultada. A semente é a palavra é Cristo. Cristo foi derramado no Pentecostes e aquela igreja foi avivada, cheia de Deus. Mas chegou um momento que Roma tomou conta e sepultou a semente. Ela pensou que não ia nascer, mas tudo que se planta nasce, principalmente se tem vida na semente. E se plantou a semente de Deus, demorou, mas nasceu. Ela foi plantada ali na segunda era da igreja e ela começou a nascer. Ela veio ao nascimento na quinta era da igreja. Parece que foi uma longa demora. A semente ficou no seio da terra, como toda semente precisa ficar escondida um tempo, assim a semente, que é a palavra de Deus, ficou escondida no seio da terra, mas a semente que foi semeada era original, era Cristo. Foi semeada e foi sepultada em Roma, mas ao nascer, não podia nascer uma semente romana, porque a semente que foi semeada não foi romana, foi Cristo. Entende? Aquela semente que foi sepultada em 325, aquela semente era Cristo. Então, ao nascer, tem que nascer Cristo. Só que nasceu Cristo em uma forma de folha pequena, em um pezinho chamado Lutero. Ali foi quando nasceu. Então, na era de Sardes, nós vemos não uma restauração, mas uma reforma. Vamos falar sobre reforma e restauração. E Deus trabalhou com Lutero? Trabalhou. Deus trabalhou na reforma? Trabalhou.
Isso foi maravilhoso? Foi uma potência. Aquele nascimento foi diferente. Era como a galinha estar sobre ovos e tinha um ovo diferente. E ali estava. Nasceu uma pessoa diferente. Nasceu na reforma um homem diferente. Ele veio ali de Roma, mas ele era diferente. Lutero era um sacerdote, mas quando a semente nasceu naquele coração, não foi romana a semente, foi contra Roma. Esta é a verdade. Mas era o nascimento apenas, e aquele nascimento ainda ia trazer muita coisa para o povo. Mas se não nasce, não pode crescer. Se não nasce, não pode produzir. Então primeiro tem que nascer. E ali veio o nascimento. E nasceu Lutero. Vamos dizer aqui a mensagem que Lutero pregou. Não Lutero físico, mas a mensagem de Lutero. E quando Deus trabalha através daquilo que Deus dá para o homem não tem nada, mas Deus põe no homem o tudo. E ele colocou em Lutero o tudo daquele dia, porque Deus não pode dar uma luz maior, porque ele sabe que a pessoa fica cega, porque estava em trevas romana. E quando Deus deu luz, ele deu uma pequena luz com Lutero. Não podia dar grande luz, porque senão cegava mais o povo. Todo mundo sabe, se você estiver num quarto escuro demais, não é bom sair já de repente na claridade. Precisa ir tirando o véu devagar. E foi isso que Deus fez. Deus deu uma luz, e esta luz era a mensagem de Lutero: o justo viverá pela fé. Que mensagem! Esta mensagem começou a reforma, porque ela foi o nascimento de uma semente que foi semeada em Nicéia, e agora nasceu uma mensagem dentro de Lutero. E aquela mensagem deu um trabalho tremendo para Roma naquele tempo. Aí depois os luteranos organizaram e morreram. Mas ali começou a reforma. Está aqui um resumo das 7 eras, parágrafo 33. Eu vou ler todo desta mensagem hoje. Nos alegramos nesta era por uma causa. Estava falando na era de Sardes. A reforma havia começado. Não foi uma ressurreição, mas uma reforma. Tampouco foi uma restauração, mas uma reforma. Porém, o grão de trigo que havia morrido ali em Nicéia e que havia apodrecido nas eras das igrejas, me perdoe, nas eras das trevas, agora brotava como verdade, significando que em algum tempo futuro, no fim da era de Laodiceia, imediatamente antes da vinda de Jesus, a igreja voltaria a ser uma noiva da semente do trigo, enquanto que o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Bom, isso aqui tinha que acontecer no final da era de Laodiceia, e aconteceu, porque esta restauração esperada, ela começou como reforma, e de reforma passou a uma restauração de dons, porque os pentecostais não estão incluídos em Atos 3, 19 a 21. Eles não. Aqui está só uma mensagem: restauração. Só uma mensagem. Não está a mensagem da reforma e nem a mensagem da restauração de uma coisa, que foi a restauração dos dons. Deus prometeu restaurar todas as coisas. Então, no fim da era de Laodiceia, veio William Branham, veio Elias, trazendo
não uma reforma, mas uma restauração de Joel 2:25, que Deus já havia prometido: eu restaurarei, diz o Senhor. Ele prometeu e ele cumpriu. Não é coisa, irmãos, que Deus está fazendo, ele já fez. A restauração já aconteceu, é coisa já acontecida, porque a restauração não seria nós quem iríamos fazer, nós iríamos apenas pregar que já foi restaurado. A nossa pregação é esta: Deus já restaurou. Deus já restaurou. Eu sou um fruto da restauração. Você é um fruto da restauração. Não de uma igreja chamada restauração, porque a denominação está morta também. Mas é um fruto da restauração de Mateus 17:11, de Joel 2:25 e de Atos 3:19-21. Nós somos frutos da restauração. Já está na hora de ser colhido os frutos da restauração. Amém? Nasceu, agora cresceu, e agora é hora da colheita. Agora é hora da colheita. Aleluia. Isto é maravilhoso e bom, não é? Muito bom mesmo. Agora, meus irmãos, a falsa vinha, ela cresceu. Ela cresceu. A falsa vinha é falsa igreja. No parágrafo 35 de um resumo das eras da igreja, a parte B deste parágrafo, o profeta mostra uma coisa importante: Deus dava luz e vida e felicidade para a verdadeira igreja. Foi mostrado o que era a falsa vinha, a falsa igreja. Deus dava luz, presta atenção, Deus dava luz, vida e felicidade. A falsa igreja tinha escuridão, miséria, pobreza, ignorância e morte. E da mesma maneira que a falsa vinha, a falsa igreja não pôde destruir a verdadeira igreja, grave isso agora, também a verdadeira vinha, que é a verdadeira igreja, não pôde trazer a falsa vinha, a falsa igreja para Jesus Cristo. Não pôde. A falsa vinha não pôde destruir a verdadeira, mas a verdadeira não pôde trazer a outra para Jesus, porque não era predestinada para ser de Jesus Cristo. Quem é, já nasce. Eu sempre creio nisso. Quem é, já nasce. Você pode esmerilar, aperfeiçoar o dom que Deus te deu, mas Ele já deu o dom. Se Ele não deu o dom, você vai esmerilar o quê? Se não tem dom para polir. Se não tem sapato, você vai engraxar o quê? O pé? Você vai no engraxado e diz: olha, engraxa bem e pule. Ele diz: mas então põe o sapato. Aí você põe o pé. Não adianta. Tem que ter sapato para poder polir. Tem que ter dom. Deus deu o dom. Aí você pode então trabalhar com aquele dom que Deus te deu. Amém? Deus te deu um dom. Isso é maravilhoso. Só de saber, Deus já me predestinou. Ele te predestinou para o céu. Não tem demônio que nos leva para o inferno. Aleluia. Não tem. Bom, o inferno não cabe nós. Então, mas é grande, mas não cabe nós. Nós somos maior que ele. Nós somos maior que ele. Não se cabe lá. Cada pé na sua forma. Satanás com os seus, dá certinho. Ele é o sapato dos falsos. Mas o evangelho verdadeiro é o calçado dos verdadeiros, é o sapato do verdadeiro. Estamos calçados com a preparação do evangelho da paz. Esse é o sapato do crente verdadeiro.
Mas não pensa que o falso não tem o sapato, é Satanás. Estamos na terra do sapato mesmo. Então tem o sapato de Satanás e o sapato de Deus. O sapato que Deus calça os seus filhos para caminhar por todo lado e pisar em serpentes e escorpiões, e nenhuma coisa poderá fazer dano, porque você está calçado com o evangelho da paz. E aí vai, meus irmãos, você sabe que vai longe, né? É muito gostoso isso. Mas a falsa igreja, ela não pôde ganhar de maneira alguma a verdadeira. Mas a verdadeira em Sardes não podia converter Roma inteira, não podia. Mas Lutero converteu pelo menos aqueles que podia calçar aquele sapato do dia. Justificação. Esse é o evangelho do dia. Esse era o evangelho de Deus. Amém. Aleluia. Vamos aqui mais um pouquinho. A era luterana, ela foi a primavera. Você sabe, é o nascimento. Aquele nascimento. O profeta diz que Cristo não nasceu em dezembro, ele nasceu em abril. Ele diz: cordeiro nasce na primavera, diz o profeta. Cordeiro nasce na primavera. A palavra de Deus, então veio o profeta e diz: nasceu na primavera. Na era luterana, ela foi tida como a primavera, aquele nascimento maravilhoso, aquela coisa bonita. Nasceu. Olha, era bonito, sabe por quê, irmãos? Porque o resto tudo era Roma. Só saiu aquele pezinho diferente. Era uma águia no meio da galinha, das galinhadas, dos pintainhos. Era uma águia. Era a águia do dia. Aquele era o alimento de águia naquele dia. Hoje não. Hoje aquele alimento já estragou. Mas naquele dia ele foi alimento. Então na era luterana, a era luterana foi a primavera, diz o profeta. Parágrafo 38, resumo das 7 eras da igreja. A era luterana foi a primavera. A era wesleyana foi o tempo do verão, quando o trigo cresce. E foi o período, na era de Filadélfia, na era de Wesley, que foi o verão, foi o período que foi enviado missionários para todos os lados. Foi uma era maravilhosa de avivamento, enviando missionários. A era de Laodiceia é o tempo da colheita. E o tempo da colheita é o outono? Vocês lembram? O tempo da colheita? Vocês estão todos atrasados também de mente? O tempo da colheita, se o irmão Cláudio estivesse aí, ele já sabia. Você vê como é que faz falta um homem na igreja aí, certo? Todos podem saber uma coisa, mas é que tem um que sabe alguma coisa aí. Isso é importante. O tempo da colheita. Laodiceia, tempo da colheita. E agora eu poderia fazer uma pergunta: você vai ser colhido? Você vai ser colhido? Laodiceia é o tempo da colheita. Os frutos têm que ser colhidos por uma mensagem. Os frutos têm que ser colhidos. Nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, mas no tempo de Laodiceia é o tempo do fruto, é o tempo da colheita. Preste atenção. Quando se ajunta o joio para queimá-lo e o trigo para o Senhor. Esse período. Agora, meus irmãos, eu estou esperando que Deus vai colher sua igreja e levar para o céu. Eu estou esperando. Mas primeiro se faz uma colheita. Primeiro se faz uma colheita. Primeiro se colhe, para depois levar para o celeiro. Não é assim? Primeiro se colhe. Então a mensagem do Elias restaurando todas as coisas, conforme diz o Senhor Jesus em Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas, é a mensagem colhendo. Oh, meus irmãos pentecostais e demais, se você não é o fruto, como que essa mensagem pode te colher, meu irmão? Se não é fruto, se é talo, se é borla, se é casca, como que essa mensagem pode colher? Essa mensagem está colhendo os frutos. Frutos que veio através de Lutero, Wesley e Pentecostes. Frutos,
Cadê o fruto? Diz, eu sou um fruto, eu vou para o céu. Mas a mensagem está aqui te colhendo. Daqui a pouco você tem que saber de uma coisa, que a marca da besta está colhendo um povo. A marca da besta, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, eu vou ver se dá tempo. Eu vou entrar daqui a pouquinho. Mas eu quero bater bem nisso daqui, porque essa parte me interessa. A mensagem do Elias, de Malaquias 4:5, esta mensagem de Mateus 17:11, está colhendo os frutos, para que quando o Senhor vier, Ele vai levar esses frutos colhidos. Esses frutos que já foi colhido. Eu não sei o que o povo entende, meu Deus do céu, o que o povo pensa. Jesus vai vir e catar um de cada igreja, levar para o céu para nós tudo brigar lá em cima. Ele não faz isso nunca. Jesus não vai fazer isso. Eles têm esse evangelho da serpente. Não importa a igreja que você vai, não importa a igreja que você vai, não importa a doutrina que você tem, todos nós vamos para o céu. Isso é doutrina da serpente. Como não importa? A igreja que vai para o céu é igual à igreja de Pentecostes, é aquela igreja lá dos dias de Pedro, de Paulo. As demais igrejas não é igual àquela, elas são retrato de Roma. Luteranos hoje, wesleyanos e pentecostais, é um retrato de Niceia. Mas a igreja de Deus é um retrato de Deus. Cristo personificado em carne humana. E eles não podem perceber isto. É o tempo de Deus trabalhar no seu povo. A era de Laodiceia é o tempo da colheita, quando se ajunta o joio para queimá-lo, que é a união das igrejas, formando o concílio ecumênico, que é a marca da besta, que é o joio, e que vai queimar. Não importa se você tem nome de Deus na sua igreja, vai pegar fogo. Não importa. Eu carrego o nome de Deus na minha igreja. Se estiver na união, no concílio mundial de igrejas, vai queimar, porque é a marca da besta. Vai queimar. Se você quiser escapar, escape logo, se você é fruto. Se é fruto, essa mensagem está colhendo fruto. Ele diz: esse pastor está querendo tirar membro da nossa igreja. É mentira sua. Essa mensagem está tirando os frutos. Só os frutos. O restolho nós vamos largar para vocês. Mas os frutos não vai ficar. Os frutos, ouve a voz do anjo: sai dela, povo meu. Mas quem não é fruto, não ouve essa voz. Você pode ficar com quem não ouve a voz de Deus. Você pode ficar. Nós não estamos interessados em tirar o povo das igrejas, mas estamos interessadíssimos em colher os frutos que pertencem a Deus. E esta mensagem, ela veio na última hora, exatamente para isto, para colher frutos. Eu não estou aqui ajuntando folha luterana, eu não estou ajuntando talo wesleyano, eu não estou ajuntando aquelas florzinhas pentecostais. Esta mensagem do Elias, ela está colhendo os frutos do último dia. Ele cata os frutos da igreja de Laodiceia. Sai dela, povo meu. Esse é o fruto que sai. Está preparado para depois Deus arrebatar esse povo. Deus não vai levar para celeiro qualquer semente. Primeiro você colhe, depois você está separando para ver a semente boa e aquela que não é. Tem um processo tremendo ainda nisso. Você pega, colhe uma semente, já vai direto para o mercado. O que é isso? Ela tem que ser bem seca, ela tem que ser bem separada. Ela tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim por diante. Ela tem seus tipos, e Deus tem um tipo 1 que vai levar para o céu. O resto vai ficar por aí. É crente de segunda, crente de terceira, vai ficar tudo por aí. O diabo vai ficar cheio de crente. Ele é um.
Tiago diz que Tiago diz que o diabo é crente. Ele crê em Deus e estremece. Então ele vai ajuntar com ele crente de segunda, de terceira, vai ficar tudo com ele. Mas os de primeira, a mensagem está colhendo para ser arrebatado. Isso não quer dizer que todos os crentes dessa mensagem é de primeira. Entra muito de segunda e de terceira também na mensagem. Mas porque tem 3 classes de crente. Entra crente de segunda e de terceira, mas Deus vai selecionar. Esse período que nós estamos vivendo na terra, Deus já está selecionando. Olha, é pouco fruto que Deus está colhendo hoje, irmãos. Porque a era da colheita é Laodiceia. E a era de colheita foi quando o profeta pregou a mensagem e eles ajuntaram na mensagem. Ele colheu aqueles daquele dia. E o Brasil está sendo agora colhido desde 71. O Brasil está passando por esse tempo de colheita e a mensagem foi esparramada por todo o Brasil e está sendo colhido os eleitos, mas dentro desses eleitos, dentro da mensagem, ainda tem 3 classes de crente. Tem o crente primeiro, de segundo e de terceira. E Deus vai levar só um e vai largar 2. Vai largar 2 aí para a grande tribulação. Você não gostou dessa, né? Nem devia gostar. Agora, se você é crente de primeira, se foi Deus quem te mudou, se foi Deus quem te converteu, se você não está segura e seguro em marido, em mulher, em filhos, em pais, em igreja, em construções, se você está segura em Deus, acontece o que acontecer. Crente de primeira, irmãos, não tem ninguém que segura ele. Crente de segunda, mulher segura ele, atrapalha ele, estudo atrapalha crente. Meu Deus, crente segunda, tudo do mundo atrapalha ele. Dinheiro, mulher, fama, atrapalha crente de segunda e de terceira. Mas crente de primeira não. Crente de primeira, você vai ter que saber que aqueles crentes lá do passado, que eles enfrentaram esses problemas com dinheiro, mulher e fama, foi para nos advertir, para não sofrermos a queda que eles sofreram. Foi por isso que o anjo chamou o irmão Brana e disse: se você se livrar de dinheiro, mulher e fama, o seu ministério será uma bênção. E William Brana conseguiu chegar até o final, até a morte, e não ter problema com dinheiro, com mulher e nem com fama. Ele conseguiu. E eu quero perguntar se eu consigo. Saber que o William Brana conseguiu uma coisa: ele é semente número 1. Mas se eu sou de segunda e de terceira, como que eu vou fazer? Me perdoe, isso não quer dizer que o irmão ou a irmã que tenha passado por algum problema de adultério, alguma coisa, que você é crente de segunda e de terceira, não. Talvez você passou para poder apanhar uma experiência e sofrer nesta experiência e pagar o preço, e porque você é crente de primeira. Amém? Porque daqui a pouco vocês pensam que eu estou chamando os outros de crente de segunda e terceira, né? Mas não, tem muitos crentes que sofrem pressão, tem muitos crentes que até mesmo sofrem algum problema na terra, tem alguma marca na terra que não é marca boa, tem marca na vida, mas eles se arrependem, voltam a Deus em tempo oportuno, porque se Deus perdoou-nos quando nós entramos na mensagem lá atrás, Ele perdoa hoje do mesmo jeito, que Ele é o mesmo Deus. Aleluia, amém. Vamos mais um pouquinho aqui, vamos ver se dá tempo. Não é tempo de crescimento. Parágrafo 39 da mensagem Laodiceia. Irmãos, quando o irmão Branham estava pregando as eras, antes da revelação dos selos, ele já estava dizendo, a metade do parágrafo 39, ele diz assim: e a verdadeira vinha está crescendo. É pergunta: onde estão aquelas enormes quantidades de pessoas que compareciam aos reavivamentos, respondiam aos chamados de altar? Onde estão elas? Não são eles simplesmente emocionais em sua aproximação do altar, ou então desejosos de alguma coisa física, em vez de realmente buscar o que é espiritual? Em outras palavras, o povo que procura igreja hoje só procura quando a barriga dói. Infelizmente é isso.
Essa é força de expressão, você sabe. Só procura igreja, procura Deus quando a barriga dói. Teve problema no lar, vou para a igreja. O marido largou da mulher, agora a mulher vai para a igreja. Vou pedir a Deus, Deus vai ter misericórdia de mim. Agora, você só vem quando dói a barriga. Esse é o tipo de crente que está por todo lado, nas organizações, de um lado para o outro. Eles estão atrás de coisas físicas, de bênçãos físicas. Por acaso, irmãos, isso daqui é profundo. Esse pedacinho aqui é um pedacinho que se deve guardar muito, porque para mim é essa hora que nós estamos vivendo. Por acaso não é esta era como o dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta? Vou repetir. Por acaso não é esta era, a era de Laodiceia? Quando o profeta estava pregando esta mensagem, ele diz: não é esta era como o dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta. Porém Deus retardou o juízo por 7 dias. Isso quer dizer, esta era, não dá para você perceber que a porta está fechada e que nós podemos estar vivendo nesse retardamento de dias. 7 dias que Deus retardou. Isto quer dizer, quem entrou? Ninguém. Dentro dos 7 dias, quem entrou? Ninguém. Para que então 7 dias? Era teste para os de dentro. Era para os de fora escarnecer mais, e teste para os de dentro. Meu irmão, minha irmã, você não acha que tem que ouvir aquela voz como Saulo ouviu? Por que te detens? Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Atos 22:16. Porta. Esta era de Laodiceia, diz o profeta, é como nos dias que Noé entrou na arca e se fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias. Nenhuma só alma foi literalmente convertida, e Deus naqueles 7 dias de silêncio, nenhuma alma foi convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. E nós podemos estar vivendo um período desse, um período de silêncio, um período que as pessoas não entram mais, um período que a porta pode estar fechada. Diz: não, mas a porta da igreja está aberta, a porta do mundo está aberta, tudo está aberto, a porta da pregação está aberta. Nós estamos conclamando ainda: vinde, vamos entrar, vamos para a ceia do Senhor, vamos logo. Mas quantos que não encontram mais essa porta? Quantos que não acham mais esse caminho? Você tem encontrado, dê graças a Deus. Você encontrou o caminho. Não é que você é melhor que os outros, não. Você encontrou o caminho em tempo. Eu dou tanta graças a Deus por ter encontrado esse caminho há 30 anos atrás. É 30 anos de experiência, de convívio com Deus, de saber que tempo eu estou vivendo. Não é tempo de crescimento. A igreja tem que olhar para isso. Não é tempo de crescimento mais. Ela fica envolvida em crescimento. Vamos mais um, vamos aumentar. E pode estar vivendo neste período de 7 dias de silêncio, que Deus fechou a porta e retardou o juízo por 7 dias. Ele pode ter fechado a porta e já ter retardado o juízo por alguns anos. Sabe quem entra? Entra quem já é predestinado. Eu vejo assim, tem hora que irmão e irmã vai entrando na palavra, mas vai entrando assim, forçando. É uma gretinha só para entrar, já não é aquela porta que estava aberta como no princípio. Cada tempo, cada ano que passa, a porta vai se fechando, e chega uma hora que não tem jeito de você escancará-la mais. A única forma é dizer: vamos trancá-la. É Deus fazendo isso. Noé fez isso, pregou por 120 anos. Ninguém entrou, ele entrou lá dentro. Quem sabe depois de estar lá dentro, ele devia ter esperado um pouco. Vamos ver, alguém arrepende lá.
Vamos ver se alguém arrepende, entra aqui, vamos deixar a porta aberta um pouquinho. Aí ninguém entrava mesmo, o negócio é fechar a porta, vamos fechar a porta, não adianta nada. Não adianta nós falar que a porta está aberta quando não tem ninguém para entrar mais. E Noé não é tipo nosso, você sabe que é Enoque que é nosso tipo. Noé é tipo da igreja, que vai ficar para a tribulação. Mas o nosso tipo é Enoque, que foi arrebatado. Ele foi antes de Noé. E a igreja, a noiva, vai antes da igreja, que vai ficar para a grande tribulação. A noiva vai antes, porque ela já tem recebido a palavra em tempo. Ela tem unido com a palavra. Ela tem casado com a palavra. Eu estou comprometido com esta palavra. Sabe o que é isto? Depois que eu estou comprometido com esta mensagem, com esta palavra, eu não tenho jeito de largar dela, porque se eu divorciar desta mensagem e unir com qualquer uma outra, eu serei um adúltero. Você será um adúltero. Você tem que saber com quem você está casado espiritualmente. Tem uma palavra que te casa no dia, e se você já deu a palavra para a palavra, você é da palavra. Aleluia. Eu poderia entrar agora no namoro e mostrar para o rapaz, para a moça, quando você dá a palavra, você está casado. Quando José e Maria, eles deram a palavra um para o outro, estavam casados, mesmo sem viver juntos, estavam casados, porque o Espírito Santo disse para José: não temas receber Maria, tua namorada, tua noiva. Não temos receber Maria, tua mulher. Ele não vivia com Maria, ele não tinha casado com Maria ainda, mas para Deus já tinha, porque ele tinha dado a palavra para ela: me casarei contigo, e ela aceitou. Deus deu sua palavra da sétima era, ele deu a palavra para nós. Ele deu essa palavra através do profeta do dia. Deus deu esta palavra: me casarei contigo. Eu disse: eu aceito, Senhor, eu aceito. Agora eu estou casado, eu estou unido com Ele. Ainda, antes de eu me unir com Ele nos ares, eu já estou unido com Ele pela palavra, provando sua palavra 236. É antes da união no céu. Eu já estou unido com Ele na terra, já estou casado com Cristo pela palavra. Não tem jeito de deixar dessa palavra mais. Se eu deixar dela, eu não serei feliz mais em lugar nenhum. Eu sei o que é esta palavra. Eu sei o que é esta palavra. Eu sei que ela é o verdadeiro esposo. Esse é o verdadeiro marido para a igreja, para doutrinar, para tratar, para respeitar, para cuidar. É o verdadeiro marido. Esta igreja tem. Como largar dele? Ela sabe, essa mulher sabe se largar desse marido, ou eu tenho que trabalhar, eu vou passar fome. Por quê? Quando você toma uma mulher autoritária hoje, é por isso que elas gostam de trabalhar. Quer dizer, se o marido não dá conta mesmo, ele me mete o pé um dia, diz a mulher: eu já tenho meu pé de meia. Por quê? Porque são mulheres inseguras, são casamentos inseguros. Quando você está ligado com Cristo, você está seguro, o seu casamento é seguro, a palavra que Ele deu para você é uma palavra segura. Eu não tenho medo de passar fome, eu não tenho medo de morrer, Ele diz que me ressuscita. Aleluia! Tudo o que eu preciso, Ele já prometeu e Ele está cumprindo na minha vida e na sua vida. Aleluia! Agora, esse é o tempo em que vivemos. Não é tempo de crescimento. Ele diz aqui: não são eles simplesmente... Bom, é tempo de colheita. É tempo de colheita. Nenhuma só alma foi salva naquele dia que fechou a porta nos dias de Noé. É tempo de colheita. Então tem que chegar a cena nesta era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. Tem que chegar a cena nesta era, aqueles. Irmãos, o mensageiro do dia é um desses, aqueles que traz o joio, não, que traz o trigo. O que é que traz o joio ao amadurecimento? É a falsa doutrina, é o falso profeta, é que vai trazer o joio ao amadurecimento. E eles estão ligados agora. Então tem que chegar a cena nesta era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. A noiva de Deus está amadurecida com a mensagem
do profeta da era. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sobre mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém o trigo também tem que amadurecer, e a ele Deus está mandando o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles, os escolhidos, escutarão esse mensageiro, assim como a primeira igreja escutou a Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva palavra. E as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Agora, quando se fala em poderosas obras, só pensa em cura divina. Só pensa em cura divina, o povo não pensa em outra coisa. Irmãos, esta mensagem, o que se prega, o que se mostra para o povo, isto são as maravilhosas obras, são as grandes obras que se encontra nesse povo que crê no mensageiro do dia, que veio para trazer esta igreja ao amadurecimento, assim como o falso profeta, através da união das igrejas, está trazendo a falsa igreja, que é o joio, ao amadurecimento. Aleluia. Os grupos da igreja falsa se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Este concílio de igrejas é a imagem erigida à besta. Se você quiser ler, eu não vou ter tempo agora, leia Apocalipse 13, de 11 a 18, e você vai ver que é o retrato da união das igrejas, desse concílio ecumênico, que está dominado por Roma novamente, como ela dominou em Niceia. Ela está dominando outra vez, depois que a planta nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais e foi colhido com o irmão Branham. Você diz, nós vamos ser colhidos para ir para o céu. Muito bem, mas antes de ir para o céu, tem uma colheita que se faz no terreno. Não se colhe ali e já joga lá no celeiro, não. Se colhe ali e leva para secar. Depois da secagem, a separação, depois que vai para o celeiro. Nós estamos vivendo nesse período já de ir para o celeiro. Já estamos passando da era da secagem. A era da secagem é depois que o profeta pregou os 7 selos, e nós cremos nessa mensagem e estamos chegando mais próximo de Deus. Então estamos ficando secos. Aí você vai perdendo toda aquela vida que Abraão foi perdendo. Abraão foi perdendo a força, foi perdendo tudo. E ele diz, mas eu creio que o menino vai vir. E cada dia, se eu pudesse falar mais claro para vocês, mas cada dia já está tão claro. Talvez Abraão e Sara, como diz o profeta, não tinham nenhum contato um com o outro, e podia não sentir mas aquele prazer que sentia antes, mas ele diz, eu creio que o menino vai vir. Você tem que saber que tem momento de luta nessa secagem espiritual, quando Deus está mandando este último sol para secar esta semente. Esta semente, ela é seca mesmo, com o mesmo sol do entardecer. É o sol que traz colheita e que traz a secagem da semente, que vai ser guardada no celeiro. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu creio que eu ainda tenho um tempinho aqui, e eu não posso perder nada, né? Muito bem. A era de Lutero não restaurou. Parágrafo 48. O profeta diz, a era de Lutero não restaurou, a era de Wesley não restaurou, a era pentecostal em Laodiceia não restaurou. Então você tem que fazer uma divisão do mensageiro na era de Laodiceia e a era de Laodiceia. O mensageiro, ele vem no fim de Laodiceia, e Laodiceia é o movimento pentecostal de restauração de dons, que não teve a restauração de todas as coisas. Não teve. Mas você não pode negar que eles tiveram os dons espirituais, como você não pode negar que Lutero trouxe a justificação e Wesley trouxe a santificação. Amém? Aleluia. Tem uma parte aqui forte, eu precisava dar isso aqui também para você, para entregar sobre a marca da besta.
ele esclarece aqui no parágrafo 42, eu não vou ler tudo, é uma parte do parágrafo, parte B. Porém, Roma não está lutando só, suas filhas estão ao seu lado. Quem são suas filhas? As que estão na união de igrejas, no concílio ecumênico. E ela obterá autoridade, ela que é em Roma, obterá a autoridade absoluta por meio do concílio mundial de igrejas. Quer dizer, depois dessa unidade, nessa união de igrejas, então a besta terá todo o poder. Aí terá todo o poder. E eu vou mais um pouquinho avante aqui, no final do parágrafo 43, parte C, ele mostra aqui sobre a besta. Ele diz a marca, que a Apocalipse diz que tem a marca na mão direita e na testa. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é o trinitarianismo. Meu irmão trinitário, você tem que saber que você está marcado com a marca da besta já. Você diz, mas vai vir a besta, vai fazer isso. Não, filho, já veio, já fez e você não soube, nem sabe, e se falar você não crê. Isso é o problema, se falar você não crê. E tem outro problema agora para dentro da noiva. O que Deus tinha que restaurar já restaurou, o que Deus tinha que fazer já fez, e você não sabe. E talvez se falar que já fez, você acha ruim, porque você acha que não sentiu nada diferente, mas é Deus que já fez. A mensagem do Elias é essa restauração que tinha que acontecer entre nós. Olha aqui, a marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é o trinitarianismo. O cabeçalho do formulário deles já diz: você deve crer nas três pessoas da Santíssima Trindade. Agora, olha bem, e a marca na mão? A marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. A marca da besta na mão significa cumprir a vontade do concílio mundial de igrejas. Estão guardando? Na testa é o trinitarianismo: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a marca da besta. Está na testa, na mente. Eles estão esperando que alguém venha carimbar a cabeça deles, e vai chegar o povo para lá e para cá, andando, olhando um para o outro. Olha lá, 666, olha 666 na testa dele. Não, meu irmão, está aí dentro, é Santíssima Trindade, 666. O homem foi feito no sexto dia, o número 6 é o número do homem, e três pessoas que você diz, é 36 que você tem na mente. E a marca na mão é que você ajuda a sustentar ainda, cumprir a vontade do sistema mundial de igreja. Quer dizer que você está marcado e selado com a besta. Depois você não quer a mensagem do profeta mesmo. Como vai querer a mensagem do profeta se já foi selado com o espírito da besta? Como você vai receber a mensagem do profeta? Como você vai receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo se já foi batizado com o batismo que a besta ensinou em 325 depois de Cristo? Com este grande poder, os sistemas de igrejas perseguirão a noiva verdadeira. Como que pode alguém perseguir o concílio mundial, irmãos? Falta de memória, gente. Quem vai perseguir o concílio mundial é uma força, é um poder, é uma união de igrejas no mundo, gente. Quem vai perseguir eles, quem vai lutar contra eles, é eles que vai lutar contra a noiva. É eles quem vão perseguir a noiva, como perseguiram no passado e mataram, vai voltar a matar outra vez. Ela está matando espiritualmente através da doutrina trinitariana. Ela mata e eles não percebem que estão mortos. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine. Então vamos, enquanto tiver tempo, vamos pregar, que vai chegar um dia que não vai ter jeito mais.
Vai chegar um dia que não vamos poder pregar mais. Isso nós já estamos sabendo. E aí sabe o que eles vão dizer? Aí, bobos, se vocês fossem da nossa igreja, vocês continuariam pregando. Mas nós não queremos marca da besta. Vai chegar o tempo, é assim diz o Senhor. É um profeta que fala sobre essas coisas. Chegar esse tempo, seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. E os próprios pastores da mensagem não vai poder dar conforto e palavra e verdade para o povo. Não vai poder. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa desse sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá a sua noiva para a grande ceia do Cordeiro. Agora, antes de recolher para a ceia do Cordeiro, tem que ter colhido ela primeiro. E essa mensagem, volto a dizer, esta mensagem está te colhendo. Ela está te colhendo. Agora, olha Judas e Jesus, parágrafo 45, resumo das 7 eras. Recorde, Judas estava sobre a terra ao mesmo tempo que estava Jesus. Cada um deles veio de um espírito diferente. Jesus veio pelo Espírito Santo. Judas, você sabe por onde veio? Porque o próprio Jesus disse que ele era um diabo. Falou que Judas era um diabo. Foi Jesus que falou. Com a morte, cada um foi para o seu próprio lugar. O Espírito de Cristo, mais tarde, veio sobre a verdadeira igreja no dia de Pentecostes. E o Espírito de Judas veio sobre a falsa igreja. O Espírito de Judas veio e já começou o anticristo ali dentro daquele reinado. Como começou o reinado do Espírito Santo dentro da igreja primitiva. Que hora estamos vivendo agora? Parágrafo 47, já estou encerrando. Mas a verdadeira semente acontecerá justamente como estivemos dizendo. O povo de Deus está se aprontando pela palavra da verdade que vem pelo mensageiro desta era. Nela estará a plenitude de Pentecostes. Nela quem? Na palavra. Na palavra desta era, através de um profeta, está a plenitude de Pentecostes, porque o Espírito trará de novo o povo justamente de volta para o ponto em que estava no princípio. Isto é, assim diz o Senhor. Isto é, assim diz o Senhor, porque é Joel 2, 23 a 26. Eu restituir-vos-ei os anos que a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão comeu. Amém. Aleluia, já estamos no finalzinho aqui, no finalzinho. Deus não vai plantar uma nova igreja. Final do parágrafo 48, isso é muito importante. Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer sua plantação original de volta para a semente original. Se você é semente original, Deus te traz a plantação original. Se não tem semente original aí, tem que ser colhido da igreja tal, da Beltrana, da fulana e assim por diante. Ele está fazendo isto conforme é afirmado no verso 23, pela chuva de ensinamento ou temporã. Em seguida virá a chuva da colheita ou fé para o rapto, que está nas mensagens, exatamente vem nos 7 selos. Através desta mensagem dos 7 selos, você vai ver que isto produz fé para o rapto. Essa mensagem que você tem agora produz fé para o rapto. A mensagem de ensinamento, como diz o profeta aqui, a chuva de ensinamento ou temporã. Agora, nós vamos ficar parados nisso? Cadê a chuva da colheita? Foi quando ele trouxe a mensagem dos 7 selos. Era a mensagem para colher aqueles que eram de Deus e que estavam em Laodiceia. Ele colheu e foi posto fora da igreja. Em Apocalipse 3:20, Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Ele não tem entrada na igreja laodiceana, nas denominações. Cristo não tem entrada. Mas aqui está. Sabe o problema do Judas? Você sabe que o problema do Judas era o dinheiro? Você não vê um espírito nos pregadores de hoje? É só dinheiro, é só envelope, é só oferta. Traz mais, a igreja precisa manter isso, manter aquilo. Então é um espírito de dinheiro.
Judas Iscariotes, está aquele espírito de Judas. Judas morreu, mas aquele espírito que trabalhou em Judas está trabalhando até hoje nos pregadores que vivem a poder de dinheiro, na igreja que quer ser uma potência através do dinheiro e não tem o poder de Deus. Para finalizar, parágrafo 54, que é o final. O 53 diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus tem estado falando. E você? Não somente ensinando-nos a verdade das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão para toda pregação e ensinamento, porque é na pregação e ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga ou una a minha igreja, ou inicie outra organização religiosa. Jamais fiz isto e não o farei agora, diz o Elias. Não tenho interesse em tais coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e de seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens, de modo que os homens se tornem novas criaturas em Cristo, cheios com o Espírito e vivendo de acordo com sua palavra. Eu convido, suplico e aviso a todos que ouçam sua voz neste tempo e entregue suas vidas completamente a Ele, da mesma maneira que confio que tenho entregado meu tudo para Ele. Que Deus te abençoe e possa sua vinda trazer grande júbilo ao seu coração. Obrigado, Senhor, porque o tempo em que vivemos, estamos esperando a chamada do alto, porque a colheita tem até findado aqui. Esta colheita, o Senhor colheu de um, colheu de outro, colheu de uma igreja, colheu da outra, e o Senhor vai colhendo, e depois no final o Senhor diz: agora tem que selecionar, porque ainda tem 3 classes de crente, e uma classe desta eu vou levar no arrebatamento, e 2 ainda tem que ficar para a tribulação. Mas Senhor, graças te damos por esta mensagem. Que mensagem que o Senhor tem derramado para nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. A colheita findou, o verão já passou, descanso os ceifeiros serão. Meu mais brilha a luz do Evangelho da cruz, os salvos da glória estão. Quando
Você deve perceber que este é o tempo final, o tempo da colheita. Deus está colhendo primeiro o seu povo para a sua palavra, para depois levar esse povo no arrebatamento. onde há de